Pessoal, essa é a nossa primeira aula, né, sobre formatação. E aqui a gente vai aprender como formatar de uma forma profissional, tá? Logo de início, a gente tem aqui a introdução e vamos ver o que é formatação nessa aula de hoje. Qual que é a diferença entre a nossa formatação, a formatação que você vai aprender, e a formatação que a maioria dos técnicos fazem. E vamos ver também aonde é feita essa formatação, né? Isso vai ajudar você a ter uma noção um pouco também de hardware e vai também ajudar no seu progresso aí para que no futuro você ofereça não só a formatação, mas também outras formas de serviço, tá? Então, o que é formatação? De acordo com o dicionário, significa preparar um suporte magnético de dados para que nele se possa gravar informação. De forma simples, formatação é, na verdade, uma preparação de um dispositivo de armazenamento, seja ele HD ou SSD, é a preparação desse dispositivo para que nós possamos gravar informações novas dentro dele. Isso é formatação, tá? Então, a maioria das pessoas, elas formatam da seguinte forma: elas simplesmente excluem, né, de um drive de armazenamento todos os arquivos e instalam um sistema por cima daqueles que ela apagou. Mas aqui no curso você vai aprender um método bem mais profissional e eficaz de formatação. Como? A gente vai aprender a preparar um dispositivo de armazenamento, o que está envolvido nessa preparação desse dispositivo, o que a gente leva em conta antes de começar a formatação, se esse dispositivo de armazenamento vai conseguir suportar o novo sistema, tudo isso a gente vê antes de começar a formatação ou começar qualquer procedimento de formatação, tá? Depois disso, a gente vai ver também como excluir arquivos do sistema, mas não é simplesmente selecionar tudo e apagar, né? É de uma forma bem mais profissional e profunda no disco de armazenamento. Depois disso, a gente vai aprender também como excluir volumes. O que é um volume? Volume, na verdade, ele faz parte da estrutura do dispositivo de armazenamento, né? De uma forma bem simples, a gente vai deixar o HD ou SSD da forma como ele veio de fábrica, como se a gente tivesse ido na fábrica e comprado aquele HD ou SSD. Depois de todo esse processo, é que nós vamos instalar um sistema, mas não é qualquer sistema, um sistema compatível com o hardware e balanceado também com todas as peças da máquina, tá bom? Bem, mas como que funciona o sistema operacional dentro de um dispositivo de armazenamento? Então, aqui é a hora de você pegar o papel, a caneta, para poder anotar algumas informações, tá? Bem, a gente pode dizer de uma forma assim bem resumida que o Windows, tanto o 10 como o mais novo sistema aí, né, o Windows 11, eles foram feitos de uma forma que dependem praticamente 50% do dispositivo em que eles estão instalados. Como assim? A gente instala o sistema no HD, no SSD. Então, eles dependem desse componente físico, dependem 50% do seu funcionamento. E aí a gente pode calcular uns 25% do processador que ele vai exigir, os outros 25% da memória RAM para que todo o sistema possa funcionar. Então, para um sistema funcionar bem, a maior parte vai depender do dispositivo de armazenamento, que é aonde a gente vai fazer a instalação. Então, como que a gente pode fazer essa verificação para ver esses dados? Será que em todas as ocasiões vai ser necessário formatar a máquina do cliente? Não, em todas não. Algumas situações a gente vai conseguir
a gente vai conseguir ajudar o cliente sem precisar formatar a máquina dele. Como assim? Abra, por gentileza, então, o seu gerenciador de tarefas. Para fazer isso, você pode a tecla, a bandeira do Windows mais X. Nesse menu que aparece aí, você vai ver gerenciador de tarefas. Note que nesse gerenciador de tarefas, você vê aí na quarta coluna, a coluna disco, né? E disco nada mais é que o dispositivo em que o sistema está instalado, o HD ou SSD. Então, note que lá ele está em 100% de uso. Esse daí é o maior e principal motivo de um sistema estar lento. Então, se um cliente chega para você, meu computador está muito lento, vê o que você pode fazer para mim. Então vamos formatar. Não, né? Primeiro, analise o gerenciador de tarefa do cliente, verifique se nessas colunas aí, o que é que mais está sendo usado, aonde é que está sendo o gargalo, né? Se for nesse disco, como está nessa gravura aí, existem algumas configurações que nós podemos fazer para melhorar o sistema sem precisar formatar. Mas é claro que se o cliente disser, já tem anos que eu não formato esse computador, aí sim é recomendado formatar, né? A gente recomenda a formatação aí pelo menos uma vez por ano, tá bom? Mas fora essa situação, digamos que a situação é essa daí que a gente está vendo, né? O cliente chegou para a gente com um computador que é relativamente novo, e está lá com o disco a 100% de uso e o computador é muito lento, está muito lento, travando direto. O que a gente pode fazer? Verifique nos processos ativos aí no gerenciador de tarefas, se os processos que mais usam o disco são esses dois processos. Esse anti-malware, que nada mais é que o Windows Defender, né? O Windows Defender ali que faz a verificação do disco. Então, às vezes ele fica trabalhando direto em cima daquele disco, e isso exige muito do disco, e acaba empatando o sistema de rodar fluidamente, né? E também esse outro processo, o system, que nada mais é que o sistema. A gente vai ver duas configurações básicas que pode ajudar a gente nesse sentido e não precise de uma formatação. Isso aqui, pessoal, é ajudando também a gente a sempre lembrar da honestidade, né? Muitos técnicos acabam recebendo a máquina, nem faz um diagnóstico assertivo e já fala para o cliente que tem que formatar, que vai cobrar tanto para formatar. Não, às vezes você não vai ganhar o dinheiro da formatação, mas você vai ganhar um cliente, porque ele viu que você foi honesto com ele, né? Então, nesses casos aqui, olha, como que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai verificar é o agendador de tarefas. Como que a gente faz isso? A gente vai alterar lá o registro, né, de agendador de tarefas, para que esse anti-malware pare de ficar verificando o disco toda hora, toda hora. A gente vai ver isso agora há pouco, tá? E também no System, a gente vai ver como otimizar o sistema, de uma forma em que ele também diminua o uso do disco do computador. Então, voltando aqui, no agendador de tarefas, vamos ver como é que a gente faz essa alteração. Então, aqui na bandeirinha do Windows, você pode digitar agendador de tarefas. Ele já aparece uma primeira opção aí para você, tá? É só clicar em cima dele. Pronto. Aqui é o agendador de tarefas. Então, a gente vai navegar aqui na biblioteca do agendador de tarefas e vamos procurar o Windows Defender, que ele é o responsável por aquela verificação lá no disco que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, clica aqui na setinha de biblioteca do agendador, Microsoft, Windows, e aqui ele carregou os arquivos, né, do Windows. Vamos arrastar um pouquinho aqui para a gente conseguir ver melhor os nomes. Lá no finalzinho, vai estar quem a gente está procurando, olha, Windows Defender.
pode clicar em cima dele. Pronto. Vamos abrir aqui um pouquinho para a gente conseguir ver os nomes. Esses dois arquivos aqui, essas duas tarefas, né? É que nós vamos fazer as modificações. Já nessa primeira, com o finalzinho scan, pode dar 2 cliques nele. Aqui na aba condições, né? Você vai clicar nesse quadradinho. Aqui está dizendo, olha, iniciar a tarefa somente se o computador estiver ocioso a gente vai colocar aqui a 30 minutos. E interromper se o computador não estiver mais ocioso. Há quanto tempo? Há 2 horas. Então, aqui nada mais é do que a gente está dizendo para o computador, né? Aqui desmarcou, pronto. Aqui a gente está dizendo para o computador, né? Ó, você vai verificar o meu disco, o meu HD, o meu SSD, só se o meu sistema ficar ocioso. O que que é isso? O meu sistema estiver instável, né? Só se o meu sistema estiver instável há 30 minutos, tá? Por quê? Porque o Windows, às vezes, tem esses picos de instabilidade, mas é coisa rápida que o próprio sistema se molda ali, se ajusta para poder tirar esse pico de ociosidade, né? Então, a gente está colocando aqui, ó, você só vai verificar o meu disco se ele ficar 30 minutos ocioso, se ele ficar instável 30 minutos. E aí você vai aguardar 2 horas para ver se ele continua ocioso. Se ele não ficar ocioso durante 2 horas, aí você interrompe essa verificação. Em termos simples, é isso que a gente está dizendo para o computador, tá? Aqui você dá um OK e pronto. A gente vai repetir o mesmo processo aqui em Verification. Na aba Condições, primeira marcação aqui, iniciar tarefa somente se o computador estiver ocioso há 30 minutos e verificar se ele parou de ficar ocioso por 2 horas. Pronto, aqui pode dar um OK também. Prontinho, pessoal. Essa é a tarefa que a gente faz para parar, né, aquela verificação desnecessária do disco. E isso facilita porque desafoga o HD ou o SSD, né? E não interfere em nada na segurança da máquina do cliente, porque o computador vai continuar fazendo sim a verificação, mas de forma periódica e não de forma regular, incessantemente, né? Bem, a gente mencionou também sobre as configurações do sistema. Se caso lá no disco aqui, né? Se ele estiver a 100% e o culpado, olha só, isso aqui que a gente acabou de modificar, tá vendo? Ó, ele está consumindo só isso do processador, olha do disco, ele consome um pouco e para. Ele consome um pouco e depois para. Então, é isso que a gente fez, tá bom? A gente vai procurar aqui, olha, o System. Ele fica lá no finalzinho dos processos do Windows. Aqui, ó. Então, se esse carinha aqui estiver aqui na coluna do disco, usando lá a 100%, geralmente quando está usando muito, a cor dele vai mudando, tá vendo? Quanto mais usa, mais escuro a cor fica. Então, se aqui estiver bem escuro, a gente pode fazer uma outra configuração que também ajude. Vamos fazer ela aqui, então. Você vai abrir, então, o seu Explorer, né? Sua pastinha amarela que fica aqui embaixo na barra de tarefa. E aí você, aqui nessa área branca, limpa, né? Você vai clicar com o botão direito e vai clicar em Propriedades. Pronto, Propriedades. Aqui no canto esquerdo, você vai ver Configurações Avançadas do Sistema. Dá um clique nela também. Pronto. Aqui, a gente vai ver a seção Desempenho. Percebe que ela tem um quadrado aqui, né?
A seção desempenho. Então, dentro dessa seção, a gente tem configurações. Vamos clicar nela. Pronto. E aqui a gente pode escolher o modo de desempenho que a gente quer. Por padrão, você vai encontrar o Windows do cliente nessa opção aqui, ó. Ele vai estar assim marcado. Deixar o Windows e escolher a melhor opção para o computador. Mas isso daqui também consome muito para o HD, para o SSD. Então, quando o problema, né, o gargalo, for lá no gerenciador de tarefa, você vê que é o disco, você vem aqui e deixa marcado essa opção, ajustar para obter um melhor desempenho. Então, percebe que aqui ele tem todas essas caixinhas marcadas, olha. Então, tudo isso aqui ele faz. E é o disco que é responsável por isso. Então, quando a gente coloca em ajustar para ter um melhor desempenho, ele desmarca a maioria e deixa apenas o que é necessário, tá bom? Daí você vai clicar aqui em aplicar e depois OK. Muito bem, a gente viu então se o computador do cliente, se ele ficar ocioso ou se ele está muito lento e for um computador relativamente novo, não há necessidade de formatar o computador, né? A gente viu que se lá no gerenciador de tarefas, esses dois processos, tanto a verificação que o Windows Defender faz, como também o sistema, se esses dois estiverem sendo ocupados dessa lentidão, a gente pode realizar essas duas configurações aqui para facilitar o processo do Windows aí no sistema, no hardware e ele fluir melhor, né? Sem precisar, é claro, de formatar o computador. Mas digamos que lá no gerenciador de tarefas está tudo tranquilo e o problema é formatação mesmo. O cliente fala que ele nunca formatou esse computador e já tem ele há mais de 3 anos. Então, é bom formatar sim, né? Então, como que a gente faz para formatar? Quais que são os primeiros passos? O primeiro passo é a gente entender que existem duas arquiteturas de Windows. O que que é isso? A arquitetura é a base aonde o Windows foi criado. Então, por exemplo, temos dois, né? Os mais antigos, computadores um pouco mais antigos, vão ter a arquitetura de 86 bits ou 32 bits. É a mesma coisa, tá? São só nomenclaturas diferentes. E tem a de 64 bits. Essa é diferente, né? Qual que é a maior diferença delas? A versão de 32 bits, ela suporta até, no máximo, 4 gigas de memória RAM. Mesmo que você coloque 8 gigas de memória RAM, mas você instalar um sistema que é baseado em 32 bits, ele só vai ler 4 gigas de memória RAM, tá? E tem a versão de 64 bits, que é a mais atual, que as máquinas atualmente mais usam, né? A maior vantagem dela, em relação à de 32 bits, é justamente ela suportar aí mais de 8 gigas de memória RAM, tá? Tem sistemas, por exemplo, desktops, que é quase que infinito, né? A quantidade de memória que esse sistema consegue suportar. Sem falar na segurança, que é melhor também no 64 bits. Então, se você tiver a oportunidade de instalar o de 64 bits, faça isso, vai ser melhor para o seu cliente, tá? Mas em que circunstâncias a gente instala esse 64 bits? Bem, primeiro a gente precisa saber qual que é a arquitetura lá do cliente, né? Se é de 32 ou se é de 64. Para isso, você vai fazer esse caminhozinho aí, ó. Você vai abrir as configurações aí da máquina do cliente, vai clicar em Sistema e depois vai clicar em Sobre. Lá você vai ver uma linha com o nome Tipo de Sistema. Ali vai estar escrito se o processador, note, tá? É o processador baseado em 64 bits ou 32 bits ou então 86 bits, né? Então é lá que vai estar escrito, tá bom? Então, sabendo disso, a gente faz algumas recomendações aqui. Se a configuração do cliente, né, se a configuração básica lá do cliente é de 32 bits,
A gente lembra que ele suporta até 4 GB de RAM, tá? Então, o mínimo para um sistema Windows em 32 bits, a gente recomenda que seja 2 GB de memória RAM e um processador Celeron, um Intel Celeron, com um SSD de 120. Isso aqui é o básico, o mínimo, tá? Se eu vier aqui e colocar um HD ao invés desse SSD, isso já vai me gerar muita lentidão no sistema, tá? Então, se eu colocar aqui apenas 1 GB de memória RAM, já vai me deixar o sistema também muito travado. Então, isso aqui é o mínimo. Então, chegou a máquina do cliente para você, você vai verificar se ele tem 2 GB de memória RAM, se for 32 bits, né? Você vai verificar se ele tem 2 GB de memória RAM, se o processador dele é um Intel Celeron ou superior a isso, e se ele tem um SSD de 120. Se ele não tiver uma dessas peças, né, um desses hardwares na máquina dele, é bom você incentivar ele a fazer um upgrade, comprar um SSD ou alguma coisa do tipo assim, tá? Mas digamos que o computador do cliente já é uma arquitetura mais nova, de 64 bits. Então, a recomendação básica que a gente recomenda, tá? Memória RAM, 6 GB de memória RAM. Processador Intel Pentium ou superior a isso. E um SSD também. Percebe que nas duas situações, a gente coloca aqui o SSD. Por que que a gente não usa o HD convencional? Porque o Windows 10 e o Windows 11, eles foram criados para rodarem melhor no SSD. Se você colocar um HD, ele roda, porém fica muito limitado, tá? Então, a recomendação é um SSD. Se o cliente disser, não, não quero comprar um SSD, quero ficar no HD normal mesmo. Você instala, mas aí você explica a diferença, né? Do HD para o SSD. E isso aí já vai fazer uma diferença enorme para o seu cliente. Porque a maioria dos técnicos só recomendam. O cliente fala que não, aí ele, então tá bom, e não fala nada para o cliente. Aí o cliente recebe a máquina dele, está lá lento, do mesmo jeito, e aí o técnico perdeu o cliente. Então, você ser transparente com o seu cliente, isso vai ajudar muito a ele também confiar em você, tá bom? Muito bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. A gente agradece a atenção de vocês e também, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para mandar no WhatsApp a sua dúvida ou se você tiver alguma curiosidade ou se não entendeu algum assunto, tá bom? Até mais.